Fala galera do Fliptouch, tudo beleza? Aqui Juliano Barata, editor-chefe. Acabei de apontar aqui no painel, um pouquinho intrigado, porque acabei de fazer uma provocação aqui ao Up TSI, o Speed Up, versão comemorativa aí da chegada do motor TSI além do Up. E a provocação foi justamente jogar a quarta marcha no meio daquela subida que é bastante íngreme, para ver se ele desenvolvia, e sim, ele continua desenvolvendo. É muito torque. Esse carro aqui ele tem 16,8 kg de torque a só 1.500 RPM. Normalmente você vai encontrar carros com mais ou menos 17 kg de torque com algo aí na casa dos 1.7, 1.6, 1.8 litro, só que em rotações muito maiores, no caso de motores aspirados, né? Você precisa esticar o motor aí até uns 4.000 RPM para ele te entregar esse torque, e aqui ele aparece 1.500 RPM, então significa que em ladeiras você só comprime o acelerador um pouco mais, pode estar o giro baixo, que ele consegue levar o carro e fazer o velocímetro evoluir, e isso é bastante intrigante. Quando a gente fala aí da chegada do motor TSI na linha do Up, na verdade é bem mais do que isso. Eu vejo de outra forma. Na verdade é um marco no sentido de a nacionalização dos motores downsized, né? Pela primeira vez no Brasil é produzido localmente um motor dessa tecnologia, né? A gente está acostumado a ver os downsized aí em carros da Audi, da BMW, da Mercedes, né? E o que são esses motores downsized? São esses motores de baixo deslocamento, turbinados, com muita entrega de torque, muita força, a redução de atrito nos componentes internos, e injeção direta e altíssima eficácia energética. Esse, aliás, é o mote desse carro. Esse aqui não é um esportivo, só que tem um problema, um bom problema. A entrega de torque desse carro é tão alta e houve um ganho de potência tão significativo no meio disso tudo, de você deixar o conjunto mais eficaz, que ele acaba sendo um carro que é muito rápido para a categoria dele. Na verdade, ele bate carros da categoria acima dele. Eu vou transformar isso em números então, tá? Então a gente está falando desse carro, o Up, ele pesa entre 951 e um pouco menos de 1 tonelada, então variação de uns 30 quilos, 30 e poucos quilos, de acordo com o modelo, né? E o carro tem 1.0 turbo, 3 cilindros, tem 105 cavalos a 5.000 RPM, como eu falei lá atrás, 16,8 kg de torque a 1.500 RPM, né? Agora, transformando isso numa relação de peso, potência e peso, torque, a gente está falando de números perigosamente parecidos com o do ponto T-Jet. E o mais intrigante, a relação de peso-torque é melhor. Vamos lá. Então vamos transformar isso em números, né? Se você pegar aí esses 16,8 kg de torque, você pega o peso dele, 951 kg, e divide por esse torque, você vai ter aí 56,6 kg por MKGF, né? O ponto, ele carrega um pouco mais de peso para cada MKGF. A relação é próxima dos 60 kg por MKGF no ponto T-Jet, tá? A relação de peso-potência desse aqui está na casa dos 9, que é quilos por cavalo. O ponto T-Jet é melhor, ele está na casa dos 8,3. Mas para você ver como que é próximo, é isso que é intrigante. Esse carro aqui, ele não foi projetado para isso. Ele não foi projetado para brigar com ponto T-Jet, com Suzuki Swift, mas acaba. Porque a relação, por exemplo, a relação peso-torque desse carro é significativamente melhor do que a do Swift Sport. Então, é lógico que a relação peso-potência tem uma grande diferença, e o Swift Sport é um carro que a dinâmica dele é toda ajustadinha, né, para ser um carro esportivo. Mas só voltando ao que eu estava falando, a questão é justamente essa, o debate é esse. O motor acabou ficando tão eficaz que ele acaba incomodando carros bem maiores. A relação peso-potência e peso-torque desse carro é muito melhor do que a do Jetta 2.0 aspirado, por exemplo, né? E chega a ser melhor, inclusive, do que a do Audi 1.4, o A1 Sportback. Então é muito curioso, né, nesse sentido. É um motor que tem muita tecnologia. Ele tem injeção direta, duplo comando variável,
tem turbo com intercooler. O bloco dele é diferente do bloco do MPI, do aspirado, apesar de ser derivado diretamente dele. É um bloco diferente, tem reforços ali na região do câmbio. Todos os componentes internos são diferentes, então vibrável esse carro forjado, do aspirado não é outra biela, é um pistão muito mais reforçado, o cabeçote é bastante diferente, até por causa do duplo comando, sistema de injeção direta. E no fundo o que a gente está falando não é só uma diferença de acessórios ou uma versão evoluída, vamos dizer assim, é um conceito completamente diferente de motor. E também tem uma redução, né, de atrito nos componentes internos, né, vários tipos de tratamento aí nas saias, nos anéis, pistões e tudo mais. E o resultado é esse: você tem um motor que acaba entregando muito mais torque do que o motor aspirado e ainda por cima numa rotação muito inferior. Então, quem anda de BMW, Audi, Mercedes já está acostumado com isso. Um motor de muita força embaixo, que você pode jogar marcha em cima da outra, e é justamente assim que você ganha autonomia, né? O carro ele passa a beber muito menos. Só que no segmento que a gente tá... Nossa, agora que eu me dei conta, fui na do cara e andei na contramão, desculpa, gente. No segmento que a gente tá aí de 40 e poucos mil reais, no caso desse carro aqui 50, mas o Up TSI começa em 44 mil, você não tinha essa tecnologia. Essa tecnologia aqui não vou dizer que é Ctrl-C, Ctrl-V, mas é derivada direto do Golf TSI, do 1.4, um carro na casa de 80 mil reais. Quer dizer, antes você não tinha carro com esse tipo de tecnologia no motor e agora você tem. Então, na verdade, além de ser produzido no Brasil, a gente está falando de uma quebra de paradigma. Eu odeio essa expressão porque sou como publicitário, mas não deixa de ser verdade. É um cenário novo, é uma introdução de um tipo de motor que você não tinha nessa categoria de compactos. Então fica aí nossa torcida para que esse tipo de conceito se espalhe democraticamente entre os concorrentes e no resto do line-up, né? Que a gente veja então um Gol, um Fox com esse motor. Para vocês terem uma ideia, ó, tô em segunda marcha, 2000 RPM, né? Aí cresceu o motor, jogo a terceira, tá? Olha aí, velocidade desenvolvendo. Cara, isso aqui é íngreme, hein, meu? Eu sei que no vídeo fica tudo um pouco mais plano, mas é muito íngreme. É importante frisar uma coisa. Esse carro ele tem o câmbio, o diferencial é 26% mais longo. Então em quinta marcha é uma redução de 1000 RPM em relação ao aspirado. Então quando eu fiz aquela subida forçada ali para realmente provocar o carro, é como se eu estivesse em quarta e não em terceira. Então é muita força. Agora, então a forma de conduzir um carro downsized é diferente, né? Você pode chamar marchas muito antes. E no plano você pode chamar a marcha 2000 RPM, deixa o motor sempre perto de 1000. Aí quando você tiver uma subidinha, um pouquinho mais de giro, pouca coisa mesmo. O importante é você deixar o motor na casa dos 1500. Se ele estiver na casa dos 1500, ele consegue desenvolver velocidade em praticamente qualquer situação. É isso aí que é bacana, é bem diferente do motor aspirado. Na parte assim do entusiasmo, vamos dizer assim, o motor aspirado eu acho ele mais divertido, mas em termos de eficácia e entrega de torque, o downsized é um vencedor incontestável, né? Então, por exemplo, estou aqui em terceira marcha, eu posso jogar a quarta, eu vou fazer uma provocação e vou jogar a quinta, e a gente está subindo, hein? Olha lá, carro 1.0, é uma subida bastante razoável. É só você parar pra pensar, como eu falei lá atrás, relação peso-torque desse carro aqui é melhor do que a do Jetta aspirado, melhor do que do Swift Sport, melhor do que a do Pulse T-Jet, do que do A1 Sportback. Então não é pouca coisa não. É um carro que foi dimensionado todo para isso, né? Então além do alongamento da transmissão, a gente tem freios maiores, amortecedores foram todos reprojetados, né? Olha lá, terceira marcha, estamos subindo ainda, tá? Quarta marcha, olha o giro. E ele continua ganhando velocidade. É um carro que você não vai escutar o ruído da turbina, né? Ele tem o wastegate acionado eletronicamente, ele é todo balanceadinho para não fazer o barulho de turbo, que é um
uma pena, né, pros entusiastas, mas ainda assim é um carro que vai divertir muita gente. A gente está na Estrada dos Romeiros, é um local bastante usado aí pela gente para avaliar os carros, né? E dinamicamente a Volkswagen foi muito transparente. Ele não tem um ajuste esportivo. O baixo peso dele traz essa agilidade dinâmica e todo esse torque, né? Acaba deixando o carro com uma pegada que entusiasma, assim, realmente diverte bastante, mas o mote dele não é esse. Então, se você jogar nas curvas, você vai ver que tem um pouquinho mais de rolagem de carroceria do que você gostaria. Ó, tô em quarta marcha, 2000 RPM, estamos subindo do acelerador e ele mantém, ó. Lembrando que essa quarta marcha é quase uma quinta, né? Porque tem um drop aí de 1000 RPM por causa do alongamento diferencial. Olha lá, tô em quarta ainda. Bom, como eu estava dizendo lá atrás, o carro teve alguns redimensionamentos, né, para esse conjunto novo. Então, fora o motor, que é um caso à parte, o câmbio também tem uma carcaça diferente, ficou 26% mais longa a relação de diferencial. Os freios, né, eles cresceram na ordem aí dos seus 20 milímetros, os discos dianteiros, para ganhar um pouco mais de poder de mordida das pinças por efeito de alavanca e também ter melhor dissipação de calor. Os amortecedores e as molas foram todos reprojetados não para atender a uma proposta esportiva, porque não é o mote desse carro, como eu falei, mas para reagir melhor a esse ganho de torque, né? Mas o carro é essencialmente o mesmo. Ele também ficou 40 milímetros mais longo, pouca coisa, 4 centímetros na frente. O para-choque está um pouquinho mais comprido para alojar ali o intercooler, que está logo abaixo do... Desculpa, o radiador do sistema do intercooler, que está logo abaixo do radiador principal. E os TSI também você identifica eles pela tampa traseira preta, o emblema na traseira, lógico. E no caso do Speed Up, esse tema todo esportivo aí, os adesivos nas laterais, a saia lateral, os espelhos azuis, o acabamento preto aqui, né, nessa parte de cima, esse preto brilhante aqui na parte do painel. Mas o carro é essencialmente o mesmo, ele não tem nenhuma diferença mecânica. Então vamos lá, acelerar um pouquinho o ritmo aqui, só com uma leve experiência aqui. Uma coisa que talvez não vá agradar muito aos entusiastas aí é o fato de o controle de estabilidade e tração, desculpem, ser tão presente. Então você não consegue sair muito forte das curvas, você não consegue desligar ele, ao menos eu não encontrei essa opção em lugar algum. Então você tem que ter o pé leve, ou melhor, um pé bastante progressivo na saída das curvas, porque é bastante torque e ele vai limitar essa entrega de torque assim que começar a distracionar. Então, por exemplo, a saída poderia ter sido bem mais forte se a gente conseguisse desligar isso, né? Mas é um carro que você consegue se divertir bem com ele, cara, porque ele é leve, ele tem bastante torque. Esse aqui está calçado com bons pneus Hankook, né? Essa é a vantagem de você não pegar o modelo básico com rodas aro 14 e aqueles pneus Goodyear Dura Plus. Esse aqui já tem um pneu melhor da Hankook. Mas é um carro que assim, ele vai te divertir por uma pura questão física, assim, ele é leve, ele é torcudo, mas ele não é um carro intenso, ele não é um carro que aponta rápido, muda de direção rápido. Ele muda assim, razoavelmente rápido por causa da inércia polar, porque é um carro relativamente curto e de baixo peso, mas é um carro que assim, você precisa chamar ele no volante para ele entrar. É um carro normal de tração dianteira, sem proposta esportiva, mas em saída de curva você vai pegar muita gente grande, e é isso que é justamente intrigante. Ó, galera, primeira marcha, se eu der pé, lógico, ele desenvolve e cresce bastante, né? O turbo tem um spool e tudo mais, e não toma muita força embaixo, mas o barato aqui é outro, você jogar marcha em cima de marcha, faz ele trabalhar ventiladinho, rotação bem baixa, a subida começando, tô em quarta.
E não tô nem acelerando. Vou acelerar agora tudo. Veja, não é um esportivo, mas ele desenvolve muito. É um corta-marcha longuíssimo. E o carro tem essa bela entrega de torque. É isso que é bacana. Então assim, o Up TSI, na verdade, ele vai incomodar, sim, muito dono de carro maior. Vai incomodar dono de carros aí 1.6, 1.7, até 2.0 no caso do Jetta. Como eu falei, o Jetta, lógico, aspirado, como eu disse lá atrás, tem a relação peso-potência e peso-torque melhor que a do Jetta 2.0. Então ele vai incomodar muita gente. Esse carro vai ser o baixinho folgado, mas não é um esportivo. Então é importante ter isso em mente. Ele entrega emoção por causa da relação peso-torque, por causa do baixo peso do veículo, mas ele não foi projetado para ser um carro ardido. Então assim, é importante ter isso em mente. Mas a gente inevitavelmente vai comparar com carros maiores, porque esse que é o lado mais incrível do ganho de eficácia energética, né? Não é só redução de consumo, você ganha uma entrega de desempenhos, particularmente em retomadas, que um motor aspirado não consegue entregar. Então isso é uma tecnologia que eu já comentei anteriormente, né? Todos esses recursos dessa tecnologia do downsizing, comando duplo variável, gestão direta, turbo, principalmente, né, agindo como um grande cérebro, né, junto com a ECU para mapear tudo isso daí. Ele tem que ser corretamente dimensionado a aplicação, mas é esse que é o lado mais intrigante, né? Então os motores ficam menores e eles ganham muita força. Esse é o grande barato do downsizing, e pela primeira vez então na faixa dos pouco acima dos 40 mil reais, certo, pessoal? Então esse foi um passeio relativamente breve, mais para vocês verem o carro em ação, ouvirem o ronco dele, apesar de que eu falei um monte. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado pela paciência de vocês aí assistindo o vídeo. Eu espero que agrade, espero que seja de ajuda. E é isso aí, pessoal. Obrigadão, um abraço.